seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para a aula de compliance, a nossa primeira aula. Se você está aí assistindo, certamente está muito antenado que compliance é uma palavra do momento e quem não sabe a respeito disso, de fato precisa procurar entender, porque cada vez mais as organizações estão procurando profissionais com essa especialidade. Mas antes de entrar para falar um pouquinho a respeito de compliance, eu acho importante fazer uma pequena reflexão e eu convido você a refletir junto comigo. Para você, o que significa a palavra compliance? Quando é que esse termo ficou conhecido? Você tem uma ideia de quando ele começou a ser conhecido? Quais profissionais competem em desempenhar esse papel? Quais são os pilares de um programa de compliance? O nosso objetivo durante essa aula e durante todas as demais aulas que fazem parte desse curso é compartilhar com você um pouco desse conhecimento para que você tenha condições, não apenas de maneira acadêmica, mas também por meio de exemplos, implantar na sua empresa um programa de compliance efetivo e eficaz, com o conhecimento necessário para que você possa desempenhar um bom papel. Agora vamos lá. Pensando um pouco sobre a palavra compliance, você já teve curiosidade de colocar no Google e fazer uma pesquisa com essa palavra-chave? Hoje, no dia 20 de agosto de 2019, foi colocada a palavra compliance no Google. E sabe quantas palavras aproximadamente aparecem? 968 milhões de palavras, ou seja, é um assunto que está sendo muito discutido também no mundo virtual. Haja vista as notícias que foram envolvidas com relação a esse tema. Agora, quando eu penso na palavra compliance, qual seria o melhor conceito? Vários livros definem a palavra compliance resgatando a sua origem, que vem do verbo to comply, que é seguir normas, de fato seguir as regras. Mas eu vou falar com vocês um conceito um pouco mais abrangente. Quando você pensa em compliance, você pensa no seguinte: em ações ordenadas dentro de uma empresa com o objetivo de conduzir os seus negócios de uma forma que a sua reputação não seja abalada e que toda tomada de decisão seja realizada de forma correta, ética e transparente. Parece fácil, não parece? Mas quando você pensa em compliance dentro de uma organização, há um movimento muito grande para que, de fato, esse programa seja executado da melhor forma possível. E aí você precisa, na verdade, conhecer toda a sua estrutura para, de fato, direcionar o programa de compliance da melhor forma. Mas voltando à nossa reflexão, quando é que esse termo ficou conhecido? Na verdade, esse termo ele ficou conhecido nos Estados Unidos lá na década de 70, quando algumas medidas tornaram ainda mais rígidas as penas contra as instituições envolvidas em casos de corrupção com empresas no exterior. No nosso módulo, haverá um momento que falaremos de cases de fraudes voltadas à parte de controles internos, de compliance, onde nós poderemos explorar um pouco mais esse lado. E ainda assim, no Brasil, em função da abertura, lá quando o ex-presidente da República, Fernando Collor, ele abriu o mercado em 92, várias empresas estrangeiras vieram para o Brasil. Nesse momento, o que aconteceu? As empresas já tinham programas de compliance e foi quando começou a ser difundido isso aqui internamente. Com a promulgação da Lei Anticorrupção em 2013, houve o quê? A necessidade da criação de departamento de compliance nas empresas. Isso, na verdade, começou a voltar a ser uma coisa muito relevante, tendo em vista as manchetes dos escândalos que foram sendo objetos de notícias. E aí nós vamos falar de várias operações existentes na Polícia Federal, vou citar apenas uma que é a mais relevante no momento, que é atual ainda, que é a Lava Jato. Então, existe um movimento crescente para que as empresas, elas de fato implementem uma área de compliance. Mas quando você fala em compliance, não é exclusivamente só um programa de compliance anticorrupção. Isso é um pedaço, a avaliação do tema anticorrupção, ela é um pedacinho inserido dentro do programa de compliance. E hoje, quando nós temos um ministro da Justiça, que é o ex-juiz Sérgio Moro, presente a essa pasta, é fato saber que cada vez mais haverá notoriedade dentro das empresas com relação à necessidade e obrigação de ter uma área de compliance. E é importante que você saiba que haverá uma aula específica para nós abordarmos o tema da Lei Anticorrupção. Agora, quando você pensa no papel do Compliance Officer, quem é essa pessoa? Qual que é a obrigação dela? Quais são, na verdade, as características de um bom profissional? Não é um papel fácil de ser encontrado. Hoje, se você fizer pesquisas de mercado, você verificará que há uma grande procura por profissionais de compliance. E um Compliance Officer, ele tem que ter muita diplomacia, tem que ser muito bom na parte de comunicação, de persuasão, tem que ser uma pessoa resiliente e tem que ter uma visão estratégica.
O que acontece? No passado, quando o termo compliance ele foi inserido dentro do mercado brasileiro, havia assim uma confusão, na verdade um desconhecimento mesmo, porque não existia uma lei específica aqui no Brasil. E aí a área jurídica começou a absorver esse chapéu. Então caberia ao departamento jurídico também ter a função de compliance dentro da organização. Isso alguns anos atrás esse movimento vem sendo alterado. Com o passar do tempo, foi verificado o quê? Que o Compliance Officer, muito mais do que entender de contratos, entender de leis, ele precisa ter uma visão muito mais holística, ele precisa entender o negócio para, de fato, ajudar a organização a atingir os seus objetivos dentro do que é esperado, de uma forma ética, íntegra e transparente. Quando você pensa em diplomacia, é um ponto super relevante, porque imagina que o Compliance Officer ele vai precisar ter acesso a toda a rede de contatos dentro de uma organização, porque ele sozinho ele não vai conseguir exercer a função dele. Ele vai ter que engajar as outras pessoas na sua causa. Para isso, ele tem que ter uma comunicação muito clara, muito direta, ele tem que, de fato, saber se comunicar da melhor forma possível. E também tem que ter poder de persuasão, porque nem todas as pessoas entendem a importância e relevância do papel de compliance dentro da organização. E tem que ter muita resiliência, porque muitos obstáculos serão encontrados. E a visão estratégica é ponto fundamental. Se ele não sabe para onde a empresa quer chegar, aonde a empresa está se direcionando, obviamente ele não vai ter como ter condições de fazer com que o negócio de fato sobreviva da melhor forma, mitigando os riscos de conformidade dentro do possível. Um Compliance Officer bem antenado, ele de fato ele vai saber como funciona um programa de compliance, determinando na sua criação os pilares que são a base para o melhor desenvolvimento do programa. Os pilares são identificação, prevenção, monitoramento e detecção. Todos esses pilares eles serão bem explorados na aula que nós abordaremos para ensinar a você como montar um programa de compliance. A previsão dessa aula é a aula 11 e 12, onde, de maneira prática, nós vamos compartilhar com vocês técnicas e ferramentas para que você tenha condições de, dentro da sua organização, montar um programa de compliance. Bem, chegamos ao final da aula 1, você tem material direcionado para leitura, vale a pena você ler esse material que tem mais conteúdo para você aprender, e eu vejo você na aula 2, onde será abordado que o exemplo vem de cima. Vejo você, até lá!